todos. Vamos ler a nossa página de orientação para a prece. Livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 59. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de serem percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos, elevando a Deus, agradecidos por mais esse dia de vida que nos foi concedido, agradecidos pela bênção de estarmos neste momento, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais uma manhã de estudo, de esclarecimento e de consolo. Te rogamos bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, pelos irmãos que não poderão estar. Te rogamos bênçãos pela nossa irmã, que hoje será intérprete da Tua mensagem, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Agora, chegando o momento do nosso estudo da manhã, nós convidamos a nossa irmã Fátima Moscoso, trabalhadora aqui do CELC, que fará a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 24 e o tema limites da encarnação. Vamos lembrar com a nossa irmã. Paz e alegria a todos os irmãos queridos. Então, nessa manhã, nós vamos estar conversando sobre limites da encarnação. É uma mensagem de São Luís. Só vou dar uma pincelada quem foi São Luís. A gente vê as mensagens no livro, no Evangelho, várias mensagens desse irmão. Ele foi o rei da França. E ele foi um rei reformador. E ele lançou as bases da justiça real da França, a quem qualquer pessoa era capaz de apelar para buscar a emenda de um julgamento. Então ele era um rei justo. Era admirado pelos seus súditos, porque ele parava para ouvir o que eles tinham a colocar, a solicitar. As suas ações eram inspiradas sempre nos valores cristãos. Então ele seguia a questão do amor, do respeito, da caridade. Ele construiu inúmeros hospitais, leprosários, orfanatos e escolas. Era notadamente conhecido pela sua caridade e cuidado com os pobres e doentes. Então esse era São Luís, o rei da França. E ele, São Luís, é um dos espíritos que ajudou Allan Kardec a organizar os livros que codificam o Espiritismo. Então, por isso que a gente encontra várias mensagens de São Luís, porque ele foi um dos espíritos, principalmente na parte mediúnica, que coordenava, coordenava esse trabalho, tá? E aí nós vamos então entrar no nosso assunto. Agora a gente já sabe quem é São Luís, para a gente se localizar, que não é um espírito, que a gente tenha tanto conhecimento, mas só uma pincelada para a gente ter ideia. Limites da encarnação. Antes da gente começar a ler o Evangelho, a gente precisa entender algumas palavras. Encarnação. O que seria encarnação? É o estado dos espíritos que reveste um envoltório corporal. Então, olha só. É o estado dos espíritos que reveste um envoltório corporal, que somos nós.
nós estamos encarnados num corpo de carne. Então, o espírito está num corpo de carne. Por isso, encarnação. Diz espíritos encarnados. Nós somos espíritos encarnados. Por oposição, ao contrário, temos os espíritos desencarnados e também errantes. Será que eles estão errando? Não. Errantes, os espíritos são errantes porque eles estão nos intervalos de suas diversas encarnações. Então, quando o espírito está encarnado, ele desencarna, ele está na erraticidade, que é um período que o espírito se encontra até a próxima encarnação. Tá? A encarnação pode se dar na Terra ou em outros mundos. Isso nós já vimos no capítulo 3 do Evangelho, né? Os vários mundos habitados, porque nós não temos somente o planeta Terra como morada. Jesus disse que havia muitas moradas na casa do Pai. E a casa do Pai é o universo. Então imaginemos um universo somente com o planeta Terra, com os espíritos encarnados. Como é que haveria esse progresso? Então nós temos muitos mundos com várias categorias que também nós já conversamos. Temos o mundo de prova e expiação, mundos primitivos, de regeneração, felizes. E assim são as categorias dos mundos que Kardec delineou para a gente ter uma ideia de como é trabalhado, como é formado cada um. E São Luís também fala aí sobre o perispírito. Uma palavra diferente, porque foi uma palavra criada por Kardec. Essa palavra perispírito é um vocabulário que Kardec criou, porque ele estaria envolto, peri quer dizer envolto ao espírito, ao redor do espírito. E para a gente ter assim, um pouquinho de ideia do que seja o perispírito, nós vamos ver um videozinho pequenininho, de 2 minutinhos, para a gente entender um pouquinho do que seja o perispírito. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É, um fruto. Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí! Uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Então, só para a gente ter uma pequena visão do que seria o perispírito. Ele está ao redor do espírito e o corpo ao redor do perispírito e o espírito, né, dentro. Então, é o espírito, o perispírito e o corpo. E aí ele diz ali que o perispírito e o espírito vai evoluindo e o espírito, o perispírito também vai se modificando.
A gente está falando sobre isso para que a gente possa entender o que São Luís quer passar para nós com relação a essa evolução. Agora, maiores detalhes, maior aprofundamento, a gente pode se inscrever para o estudo ESD, que acontece aqui em nossa casa, né? Tanto online como presencial, como disse a nossa irmã, e aí sim a gente pode aprofundar o assunto e tirar maiores dúvidas. Aqui foi só uma pincelada para a gente poder dar prosseguimento ao nosso estudo. Mas Kardec também, como era questão da encarnação, no Livro dos Espíritos, Kardec, porque encarnação, para que tem essa encarnação? Para que serve a encarnação? Por que o espírito reencarna? E aí Kardec, ele, na questão 132, pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, a gente reencarna com algum objetivo. E Kardec pergunta isso para os espíritos. E os espíritos responderam para Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Aí a gente vai pensar assim: então nós temos que sofrer? Passar pelas vicissitudes, nós temos que sofrer? Não. Vai depender das nossas escolhas. Então os Espíritos nos esclarecem que nós reencarnamos no corpo de carne, estamos encarnados para evoluir, para nos aperfeiçoarmos. E o que é aperfeiçoamento? Quando você está começando a fazer um trabalho de pintura, você pinta vários quadros, porque aí o professor diz assim: olha só, se você usar uma tinta assim, fazer um sombreado, o seu quadro vai ficando cada vez melhor. Então você vai se aperfeiçoando na pintura, vai seguindo as orientações do professor e chega um belo momento em que o seu quadro se torna lindo, maravilhoso, com aquela expressão que ele gostaria de dar. E quem é o nosso mestre, o nosso guia? É Jesus. Então, se nós seguirmos os passos de Jesus, que é o nosso modelo e guia, nós vamos conseguir nos aperfeiçoar. E aí, então, no Evangelho, no capítulo 5, limites da encarnação, vem através de uma pergunta: quais os limites da encarnação? Será que tem limite? Quando a gente pensa em limite, a gente pensa no quantitativo, né? Será que existe uma quantidade de encarnações para a gente se aperfeiçoar? Será que todos têm um limite para encarnar e ir se aperfeiçoando? É isso que nós vamos ver nesse item 24. São Luís começa assim: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, ele já começa dando uma dica. Então, o limite vai estar de acordo com o nosso caminhar, porque quanto mais caminhamos na direção do Cristo, que são os caminhos que Ele nos deu, porque Ele disse que Ele seria ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, são através dos seus ensinamentos. Então, é o seu melhoramento. E aí ele coloca: em certos mundos, mais adiantados do que a Terra, já ele é menos complexo
compacto. Quem? O perispírito. É menos compacto. Porque aqui na Terra, porque o perispírito, ele é formado pelos fluidos de cada mundo. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Ainda temos muito que nos melhorarmos. Então, o nosso perispírito é mais compacto. Em outros mundos, como o mundo feliz, né, onde o bem sobrepuja o mal, o perispírito desses espíritos, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes, a menos sofrimentos. Por quê? Porque ele já está se depurando. Ele já não tem mais tanto orgulho, vaidade, egoísmo. Então, os sofrimentos são melhores, as vicissitudes e as dificuldades já são menores. Claro que ele ainda está em processo até chegar à categoria de espírito puro. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Ele vai se desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Então, o perispírito se confunde com o espírito, de tão elevado que já está o espírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então, o limite, né, pelo que a gente já vai conseguindo discernir aqui, é que vai depender do nosso caminhar. Como nós caminhamos. Quando a gente tem um caminho a percorrer, você quer chegar, está no ponto A e quer chegar lá naquele ponto B. Você olha e você vê que tem uma estrada que é bem reta. E tem uma outra estrada que ela é mais sinuosa, com mais curvas. E aí você faz uma opção. Qual o caminho que eu quero ir? Pelo caminho reto ou pelo caminho onde eu vou fazer paradas, vou descansar? Porque o caminho reto também não vai dizer que é um caminho fácil de ser trilhado, não. Tem as suas dificuldades, mas a nossa perseverança vai fazer com que a gente passe por essas dificuldades. Mas a gente tem que lutar e muitas das vezes a gente desiste dessa luta. Aí a gente diz assim, vou deixar para a próxima. Não, é muito difícil, né? E aí a gente fica deixando para a próxima. Só que na próxima eu dou com aquela dificuldade da anterior e o que eu deixei de fazer vai somar aquilo que eu tinha. Então vão ser mais dificuldades ainda a ser vencidas. Aí Kardec pergunta assim, no Livro dos Espíritos, na questão 168, é limitado o número das existências corporais ou os espíritos, ou o espírito reencarna perpetuamente? Certo. O espírito está sempre reencarnando ou tem um limite? Porque lá a pergunta qual era o limite da encarnação. E Kardec pergunta isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 168. E aí, o que será? Será que o espírito reencarna permanentemente, o tempo inteiro? Olha o que os espíritos responderam. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Porque o objetivo da encarnação é o progresso, nosso progresso espiritual. Quando se acha despojado, abandonado todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quando o espírito se despoja, ele elimina, ele se transforma naquele ser de amor, de fraternidade, de caridade,
ele não tem mais necessidade da reencarnação. Porque a encarnação não é para a gente progredir. Se eu já atingia um patamar de espírito puro, crístico, como Jesus, ele não tem mais necessidade de reencarnar. Porque ele vai aprimorar o quê? Ele vai transformar o quê? Se ele já é um Cristo. Então, mas ele pode encarnar, como ele encarnou no planeta Terra, para ajudar, para ensinar como viver melhor. Assim como outros espíritos puros podem encarnar em vários mundos para ajudar na caminhada dos seus irmãos. Porque ele só se sente feliz quando ele consegue ajudar a todos nós nessa caminhada. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, né? E quando o espírito vai se aprimorando, e o perispírito, ele acompanha a evolução do espírito. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Então, o perispírito, o espírito sempre terá o seu perispírito. Só que nós temos um perispírito mais materializado. E os espíritos puros, um perispírito tão sutil que se confunde com o próprio espírito. Os dois se confundem, de tão etéreo que é o seu perispírito. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. Então a gente entende que nos mundos celestes, onde habitam os espíritos puros, eles não ficam restritos àquele mundo. Eles podem se locomover de um mundo para o outro. Diferente da gente, nós não temos essa condição. Nós ainda estamos muito materializados, presos. Tanto que em alguns momentos, alguns irmãos, ao desencarnarem, eles sequer se reconhecem no mundo espiritual. Eles ainda se encontram tão terra a terra que eles andam no meio dos encarnados como se estivessem encarnados. Então eles nem sequer conseguem sair do planeta de origem, diferente desses outros espíritos que já têm a sua evolução. Eles podem sair do planeta A para o planeta B sem necessidade de mudança, porque ele já está no espírito puro. O estado de despreendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então, por isso que quando a gente faz a nossa oração, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, o amparo, aquela prece sincera, aquela prece de coração, a gente sente aquela paz, aquela luz, porque esses irmãos, eles chegam através do seu pensamento nos ajudando, nos amparando. E Jesus está nos amparando o planeta Terra cotidianamente, sempre, porque Ele é o nosso governador. Aí Kardec, na questão 186, Kardec era danado, Ele vivia fazendo pergunta para os espíritos para que não ficássemos com dúvidas. Ele pergunta: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? O que vocês acham? Aí os espíritos: com certeza. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse.
o estado dos espíritos puros. Por isso que São Luís, quando esclarece, o livro dos espíritos já foi dado a resposta a esse tipo de pergunta. Então existe mundos onde os espíritos puros habitam que não têm os seus corpos materiais. Por isso, a locomoção desses espíritos. Eles saem de um mundo para o outro, levando somente o seu perispírito, porque o perispírito do espírito está sempre com ele. Aí, na 186A, ele pergunta: parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, né? Então, Kardec queria saber se tinha uma linha, né? Um momento exato dessa passagem, né? E aí os espíritos respondem: semelhante demarcação não existe. Não existe uma demarcação. É como a gente olhar um arco-íris. De uma cor para a outra, a gente não consegue perceber aonde termina um, aonde começa o outro. Aí o Espírito esclarece: a diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco, igual as cores do arco-íris. O azul vai se apagando, até aparecer a outra cor. E acaba por tornar-se imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Então você fica pensando assim: então tem um limite de encarnação, daqui para frente é um número X de encarnação? Não existe esse limite de quantitativo, porque vai variar, vai depender do nosso proceder, de como eu caminho. Então, podem ser 1.000, 10.000, 500.000, quantas encarnações eu precisar para fazer o meu progresso espiritual. E São Luís então continua: se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Nos mundos inferiores ela se limita, porque lá no mundo celeste, no mundo onde os espíritos já estão puros, não existe mais a reencarnação. Eles não têm mais o corpo de carne, porque eles não têm mais o que progredir. Então esse limite seria para essa quantidade de reencarnações, são para os mundos inferiores, que são os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, de regeneração. Porque de regeneração não significa que nós já estamos bem, não. O planeta Terra está passando para um mundo de regeneração, mas não significa que nós já estamos, no bambambam, não. Nós ainda temos muito que evoluir, muito que caminhar. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, o espírito, no limite da encarnação, vai depender de nós, do trabalho que nós fizermos para nos purificarmos. Aí, Kardec, na 186b, ele pergunta: a alma passa, então, por muitas existências corporais? Kardec estava perguntando, São Luís está colocando, e Kardec pergunta também no livro dos Espíritos. Sim, responderam os Espíritos, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância. E na 166 do livro também dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então ele não conseguiu naquela existência.
Como é que ele vai se depurar se eu não promovi o meu progresso nessa existência? Aí ele coloca os espíritos sofrendo a prova de uma nova existência, de uma nova reencarnação. Aí na 168, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá. Isso que a gente já até conversou. Aí na 169, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Então quer dizer assim, Kardec queria saber se era invariável, quer dizer, todos teriam a mesma quantidade de encarnações. Pelo que a gente já leu, não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então não existe um limite para cada um. E finalizando, no último parágrafo do Evangelho, diz São Luís: deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, o que São Luís quer dizer? Que não significa que ao desencarnarmos, nós estejamos melhores do que estamos hoje. Se eu desencarno agora, eu estarei no mundo espiritual com o mesmo grau que eu estou hoje. Eu não estou com um maior conhecimento. Porque se eu não venci minhas mazelas, eu continuarei com elas. E por isso, muitos irmãos que não perdoam, não aceitam perdoar, não se redimem das suas ainda ignorâncias, de falta de conhecimento, do perdão, do amor ao próximo, de realizar a caridade, ele, ao desencarnar, ele continua vagando no próprio mundo. Ele coloca, os espíritos guardam relação com a natureza do mundo a que liga o grau do seu adiantamento. Então, se eu estou aqui no planeta de provas e expiações, ao desencarnar, eu estarei na erraticidade, aguardando a nova encarnação, circundando aquele mundo aonde eu estive. Claro que não só no planeta Terra, porque não existe somente um mundo de provas e expiações. Nesse universo existem vários mundos com o mesmo patamar de provas e expiações, de regeneração, de mundos felizes. E o que significa, pergunta Kardec, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. E nós todos um dia chegaremos a esse patamar de espíritos puros. Que Jesus possa continuar nos amparando, nos protegendo. Nós agradecemos a nossa irmã Fátima pela mensagem trazida nesta manhã para a nossa reflexão. Que ela continue aí se esmerando, nesses ensinamentos. Nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a esses bondosos amigos espirituais. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reflexivos sobre os ensinamentos, sobre a situação da nossa evolução, da encarnação, que
cada um nesse momento esteja sendo amparado, esteja sendo beneficiado nas suas dificuldades, dores, sofrimentos, angústias, enfim, Senhor, que todos possam sair daqui melhores do que quando chegaram, levando esta paz que aqui reina. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos e aguardamos o próximo encontro, ou sexta-noite, ou sábado de manhã, ou quinta de manhã. Muita paz.